E o Mercado do Bem-Estar é um curso, uma palestra, um workshop que, desde 2015, eu e o nosso querido colega professor Ângelo Dias iniciamos uma série de eventos itinerantes. Então, já promovemos, por exemplo, em Campos dos Goytacazes, foram 3, em Niterói foram 2, na Barra da Tijuca foram 4, em Campo Grande fizemos 1, enfim, que são eventos direcionados aos profissionais de educação física, estudantes, também empresários, empreendedores, mas principalmente as pessoas que atuam na área do empreendedorismo, da gestão, do marketing, da comunicação, portanto, os aspectos referentes às abordagens psicossocioculturais, em detrimento dos elementos que constituem a área da biodinâmica, né? Enfim, os elementos técnicos, científicos, didáticos e pedagógicos. Primeiro, porque nossos colegas da educação física, quase que desde que nasceram, conversam, estudam, leem, escrevem, dissertam sobre os aspectos da atividade física, da parte biodinâmica. E, portanto, a nossa área de atuação, quando eu digo nossa, do Instituto de Ensino Upgrade, é mais focada na área do empreendedorismo, da gestão de pessoas, da administração de negócios. Já promovemos pós-graduações, inclusive, para grupos especiais, ginástica artística, até para educação física adaptada nesses últimos 11 anos. Mas a nossa essência tem a ver com o fundador do Instituto, que sou eu, que é a parte do business, do negócio. Atuei muitos anos na área técnica, até como professor de ginástica, localizada com música, enfim, fui atleta, mas já tem muitos anos que eu atuo nessa área da gestão. Então, é um prazer contar com o Lauro, o Fernando e o Matheus. O Lauro e o Fernando são colegas de muitas décadas atrás, atuamos concomitantemente, né, em conjunto, na extinta rede Corpo de Academias, que funcionou durante 13 anos, de 80 a 93. Fomos colegas e atuamos, e foi uma época maravilhosa. E o professor Matheus, talvez vocês não o conheçam, Lauro, estou me referindo ao Lauro e o Fernando. É um colega de 2017 que eu conheci no mestrado da Universo e fiquei encantado com os saberes do professor Matheus Wilbert, o carisma, a simpatia, e venho aprendendo muito com ele. Interessante porque ele mora em Petrópolis, atua em Petrópolis, e nós agora estamos promovendo, no dia 25 de julho, um workshop direcionado aos profissionais, coordenadores, gestores, empresários que atuam na região de Petrópolis e adjacências, Friburgo, Teresópolis, enfim, inúmeras outras cidades que existem próximas, e hoje qualquer canto tem uma academia, né, Wilbert? E o Matheus é o coordenador do evento, aproveito para agradecer. Enfim, vamos iniciar fazendo uma apresentação. Vou pedir ao professor Lauro Ávila
que promova um overview de uns 2, 3 minutos sobre a sua carreira. Por que escolheu a educação física? Como foi esse início difícil quando a gente sai da faculdade e atualmente o que ele anda fazendo? Obrigado, querido. Lauro, com a palavra. Precisa ligar o fone, por favor. Perdão. Agora, ok? Ok? Ótimo. Bom, boa tarde a todos aí. Matheus, prazer, primeira vez que eu estou te vendo. Fernando e Carlinhos, já estou careca. Eu, na verdade, eu não escolhi educação física, não, ela que me escolheu. Essa frase é batida, mas é verdade. Eu não fiz nada na minha vida a não ser trabalhar com atividade física. Em 1977, dezembro de 76, fazendo estágio numa academia em Copacabana chamada Termas Romanas, e de lá eu fui para o Hotel Glória em início de 77, fiquei até 84, quando fui para 83 para Coelho, fiquei para Coelho, que era uma academia que tinha no Leblon, e depois foi para a Corpore, comprou a Coelho, e eu continuei, fiquei na Corpore até 1992, 91, 90. E aí fui contratado pelo Ricardo Amaral para montar a Estação do Corpo, na Lagoa, montei a Estação do Corpo, fiquei de 91 até 97 montando não. Montei em 91, aí contrato com o governo, não pode montar ali, montamos, inauguramos em 97, e depois da Estação do Corpo eu fui para Campos, lá que o Carlinhos esteve lá com o Ângelo, eu estive lá e montei uma estação também lá, Estação Saúde, que é uma mega lá, talvez seja uma das maiores academias de cidades do interior, aí, do Rio de Janeiro, com certeza, 17 mil metros quadrados, bem grande. E paralelamente, comecei a trabalhar com empresa também. Quer dizer, então, eu tenho atividade física em seminário e que já faço isso mais de 1991, né, 29 anos, e estou com isso até hoje, trabalhando com atividade física em seminários. Eu percebi que tinha um nicho de mercado aí, porque as pessoas ficam muito tempo sentadas no seminário e depois de uma certa quantidade de tempo a concentração baixa. E aí eu entro com uma atividade física com música, professor como Carlinhos também de ginástica há muitos anos, da Corpore, fui professor de alongamento, flexibilidade, como você queira chamar, fui professor de hidroginástica, fui professor de musculação, trabalhei minha vida inteira em academia. E gestor, né, de algumas aí. Remontei algumas academias. O último projeto que eu trabalhei foi uma fórmula na Vila da Penha, aqui no subúrbio do Rio de Janeiro, e que o empresário me contratou para eu fazer um estudo de viabilidade essa academia lá, e montamos e está lá. Ainda nem sei se está lá ainda, porque agora, com a pandemia, me parece que houve uma alteração nos contratos da fórmula, eu não sei como é que está. Então, estou aqui para a gente conversar, levantar ideias, algumas reflexões, com essa minha experiência, né? São 43, 44 anos dentro desse mercado aí, que amo trabalhar com atividade física, então continuo trabalhando nela. Carlinhos, pode o seu passeio, desculpe. Tá certo. Obrigado, Laura. Aproveito o momento publicamente para lhe agradecer o empenho, o carinho com que você se dedicou à Corpore durante 13 anos. Um pouquinho menos, né? Foram 9 anos, Carlinhos. 9 anos, né? Porque já existia a Corpore São Conrado. Isso. Muito feliz, a culpa, entre aspas, é do Fernando Vieira, mais conhecido como Fofão, de nós termos nos reencontrado por causa do evento Os Dinossauros do Fitness Estão na Área. E, portanto, espero que você continue junto conosco, participe da
tribo do Instituto de Ensino Upgrade. Eu sei que você vai ficar encantado, porque você é uma pessoa que é um idealista, humanista, e você vai conhecer esse trabalho que já é um trabalho bastante diferente do que foi realizado na Corpore e depois na Axis. Agora eu convoco, né? É convocar, né? Porque quem convoca é técnico da seleção brasileira. Então, eu costumo brincar com os meus colegas que eu convoco a participar, porque ninguém deixa de ir uma convocação do técnico da seleção brasileira. Pega mal, sai em tudo quanto jornal, tudo em todos os jornais. Uma vez eu chamei o Amaury para uma, entre aspas, furada, já chamei para diversas, e ele sempre fala com o maior carinho: Carlinhos, para você não tem como dizer não. Se você me chamar para ir ao Acre, eu vou. Então, é um cara bacana, né? Vocês são muito bacanas. Hoje em dia, ninguém faz nada sozinho, né? E agradeço a vocês, estamos juntos. Eu apenas tento liderar os processos e compartilhar essa liderança. Fernando Vieira, Fernando, ligue o seu fone. Fernando, você é um fenômeno da educação física. Aproveito para dizer para você, sinceramente, independente do público, você ficou muito bem com esse chapéu, que ele não é ele é um chapéu esportivo, mas não é um chapéu de fitness. Você ficou bonito, está parecendo um artista do cinema francês, e é verdade, gostei mesmo. Dote, que você ficou muito bem. Enfim, obrigado. Conte um pouquinho, um resumo da sua história nesse universo da educação física, por gentileza. Seja bem-vindo, querido. Obrigado, Carlinhos. Obrigado pelos elogios, né? Agora fiquei me sentindo aqui, né? Agora, um artista francês e tudo mais, muito obrigado. Eu quero chegar um dia a ter uma barba que nem a do Lauro, né? Mas eu estou tentando aqui, está um projeto aqui, ó. Olha, prazer, viu, Matheus? Eu também não te conheço, um grande prazer te conhecer. Já tinha ouvido falar de você, mas nunca tinha tido a oportunidade, né? Quero saber de você mais aí. Boa tarde para todo mundo, boa tarde para quem está presente. Chegou a Samanta agora, só peço que a Samanta, por favor, Samanta, se você puder tirar o seu microfone, que sempre vaza um pouquinho. Leila, Viviane, Márcia, Edmar é o lápis, João Gabriel, Inês, todos que estão aqui presentes, e para o Lauro, saudações rubro-negras, né? Porque a gente continua muito bem. Bom, pessoal, resumindo, né, porque minha história é grande, que nem eu mesmo, né, bem pesado, mas tem um tempo nisso aí, eu tive a oportunidade de estudar num colégio muito bom no Rio de Janeiro, o Colégio Marista de São José, e no Colégio Marista de São José a educação física sempre foi muito levada a sério, né, e era praticamente um verdadeiro clube, né, o Colégio Marista de São José, que tinha de tudo, né, ainda hoje é um colégio maravilhoso, tem tanto na Usina quanto na Barão de Mesquita, e eu estudando lá, e mesmo sendo, né, já gordinho, já tendo uma dificuldade de ter um corpo chamado ideal, né? Eu sempre fui assim um pouco até preterido em algumas vezes, né, na educação física pelos colegas, né, porque tinha sempre aquela história de formar os times, né? E na hora de formar o time, o gordinho ficava para trás. Só nos primeiros momentos, né, que eu cheguei no colégio, porque depois me colocavam no time lá por último, às vezes eu ia para o gol, tal, mas sempre tinha aquele negócio de revezar no gol. Quando eu ia para a linha, eu batia um bolão, por incrível que pareça. E eles começaram a perceber que, olha, esse gordinho aí leva jeito, hein? E eu comecei a jogar e comecei a me destacar no colégio também. E não tinha outra maneira de, assim, eu amava educação física, fiz vestibular para medicina no primeiro período, passei até para Petrópolis, viu, Matheus? Eu passei aí para Petrópolis na medicina, mas não era minha pegada. Então, logo nos primeiros, assim, eu falei, eu cheguei a nem ir, porque eu passei para o segundo semestre, e eu falei, bom, eu nem vou, porque não é a minha, tal. Eu conversei muito com meu pai era um homem de marketing, muito bem influente. Ele falou, olha, se não é o que você quer, faz o que você ama, e beleza, você vai ser um profissional de educação física. E eu fui. E aí eu consegui fazer vestibular de novo, aí passei para a UERJ, né? Tinha ponte para passar para a UERJ,
e tomei o apelido, logo no primeiro período, tomei a porrada de tomar o apelido de Fofão, que era um apelido pejorativo, né? Mas que eu transformei isso tudo numa marca, consegui transformar um apelido pejorativo numa marca, numa coisa positiva, e consegui ir para o mercado de trabalho, consegui até emagrecer, né? Para ir para o mercado de trabalho, porque eu fiquei traumatizado, né? Então, o Lauro, o Carlinhos me conheceram magros, né? Eu estive magro naquele período, eu era gordo, mas eu estava magro naquele período da Corpre. Eu fui um dos que foi bem classificado na época que a Corpre fez um concurso, né? Uma seleção para a Corpre do Leme. Foi quando eu entrei para a Corpre, para passar para a Corpre do Leme, para escolher horário na Corpre do Leme, né? Eu pude escolher uns horários. E depois foram me aproveitando, né? Foram me aproveitando em outras corpores também, passei um bom tempo na corpore. Com a chegada do Verão Vivo, eu me destaquei também na televisão, porque passava na Bandeirantes, aí um grupo de São Paulo me contratou, vieram no Rio, me contrataram, eu fui para São Paulo, morei lá 4, 5 anos trabalhando também, coordenando a academia lá em São Paulo. Voltei para o Rio, voltei para a Corp, para a Fisilava, e estou aí. Depois fui para uma empresa multinacional chamada Body Systems, trabalhei muitos anos na Body Systems, que vem desde a Nova Zelândia, e depois resolvi fazer a minha empresa. Chegou a hora de eu montar a minha empresa, que já tem 10 anos, se chama Keep Going, e sempre em relação a aulas coletivas, a consultoria também, gestão de academias. Então, esse é fiz mestrado também, né? Ainda quero ir para o doutorado também, por um ideal, não para trabalhar academicamente mais, mas tem uma empresa e estou seguindo aí. Muito obrigado aí, essa é a minha história, tentando resumir a minha história para vocês. Obrigado aí. Hilbert, obrigado pela sua presença, querido. Conte para os nossos ouvintes um pouco da tua carreira, enfim, e já adentra a questão que eu iria iniciar com você, que é o seguinte: quais são os serviços, quais são os produtos, quais são as atividades que constituem o mercado do bem-estar? O que significa esse mercado do bem-estar? Tem a ver com fitness, com wellness, com educação física, com esporte? O que constitui esse mercado, querido? Seja bem-vindo. Bom, primeiramente, obrigado, Carlinhos, pelo convite. Obrigado aos dinossauros da educação física pelas palavras carinhosas. Espero um dia a gente poder se conhecer pessoalmente. Eu fiquei surpreso do Carlinhos falar que chegou com medo no mestrado, sendo que ele chegou lá já com uma dissertação de umas 15 mil páginas prontas, né? E aí eu já achei estranho ele ficar com medo. Mas falando um pouquinho sobre a minha história, na verdade eu não tenho muito para falar porque a minha história é bem curtinha. Eu praticamente nasci ontem. Mas vamos lá. Entrei na faculdade em 2010, aos 17 anos, porque era uma coisa que eu sempre quis. Ou eu faria educação física ou eu não faria nada da minha vida. Era uma coisa que eu tinha na minha cabeça. Então, entrei na educação física com o intuito de trabalhar com futebol na época, de ser preparador físico, ser técnico de futebol, só que no meio do caminho eu acabei mudando. Eu cheguei a trabalhar com futebol, vi algumas coisas que, na verdade, eu não gostei, eu criei na minha cabeça uma coisa, vi outra e resolvi mudar. E nessa de resolver mudar, um esporte que eu sempre fui apaixonado é o futebol americano. Só que, para mim, futebol americano no Brasil era uma coisa que nunca ia dar certo, nunca ia acontecer. Até um dia que eu tive a oportunidade de entrar para um time de futebol americano de Petrópolis. E aí eu comecei como técnico do time, eu tinha 20 anos. Ou seja, um técnico de 20 anos treinando, eu tinha atletas ali de 47, 49 anos no time. Então, foi uma experiência de muita batalha, muita luta ali para eu pegar essa experiência e transformar no que eu sou hoje como profissional dentro da educação física. Então, minha vivência dentro do futebol americano, eu acho que ela agregou muito para o profissional que eu sou hoje. Principalmente a questão de relacionamentos. Quando a gente tem que trabalhar com muitas pessoas numa equipe que estão sempre disputando vaga um com o outro, então a gente acaba aprendendo a como lidar com o ser humano. E aí, no meio disso, eu trabalhei como personal trainer muito tempo, fui gestor de algumas academias, só que eu sou diabético tipo 1. Então, eu tive uma carga de trabalho muito grande e isso começou a fazer mal para a minha saúde. E aí veio a ideia de eu entrar para o mestrado, para no futuro eu poder entrar na área acadêmica e ter uma carga de trabalho reduzida.
eu não ter que me desgastar tanto. E aí foi lá no mestrado que eu conheci essa fera aí, que é o Carlos Cardoso, entre outros colegas nossos, colegas sensacionais, além dos professores. E assim que eu entrei nessa parte, né, na área do mestrado, eu tive que abrir mão de aulas, de personal, de muita coisa. E foi a hora que eu tomei a decisão de investir na minha carreira dentro do futebol americano. Porque é um esporte que está crescendo no país e não tinha ninguém fazendo, por exemplo, uma preparação física especializada para isso. E aí eu criei meu sistema de consultoria. Então, hoje eu treino aí, são 60 atletas individualmente que contrataram a minha empresa e mais 2 times de futebol americano, um do Rio de Janeiro e um do Sergipe, que me contrataram para montar todo o planejamento das equipes. Então, vi uma oportunidade e pulei dentro dessa chance, agarrei ela. Então, posso falar que hoje eu vivo de futebol americano, que é uma coisa que 10 anos atrás, quando eu aventei a possibilidade de trabalhar com isso, várias pessoas me criticaram. E ainda bem que elas fizeram isso, porque me deu vontade de correr atrás disso. E hoje em dia eu vivo de futebol americano, graças a Deus. E, seguindo o que o Carlinhos falou, sobre essa nossa área do fitness, do wellness, nós profissionais de educação física, a gente vende saúde. Então, essa saúde ela pode vir de várias formas. Pode ser através do esporte, pode ser fazendo uma corrida na rua. A gente pode trabalhar em várias maneiras. Não existe uma receita de bolo, um método só que é melhor do que todos os outros. Não, a gente pode trabalhar de várias maneiras e essa quarentena está mostrando isso. Quantos profissionais não estão trabalhando pelo computador ou pelo celular, botando o aluno para fazer o exercício dele, só falando por aqui, coisa que há um tempo atrás ninguém ia imaginar também. Então, hoje não tem motivo para a pessoa não cuidar da sua saúde. Todos têm a oportunidade de cuidar e a gente está aqui exatamente para isso, Carlinhos. Obrigado, querido. É um imenso prazer a gente estar junto. E mais ainda, estamos promovendo um negócio juntos. Professor Lauro Ávila, na década de 80 e 90, especificamente, aconteceu um boom no mercado do corporate fitness. A Coca-Cola, o nosso querido colega da Fisilabor, Carlos Heitor, falecido, ele foi um dos pioneiros a iniciar nesse trabalho, até porque ele também era médico, né? Então tinha um conhecimento mais apurado em algumas questões, não diria mais apurado, né? Diferenciado em algumas questões do nosso grupo da educação física, né? O médico, ele junto com o profissional de educação física, o fisioterapeuta, o nutricionista, eles compõem uma equipe multidisciplinar hoje, né? Então, houve um boom nesse mercado e depois começaram a acontecer montagem de academias até milionárias dentro de empresas, depois parcerias, convênios, enfim. E eu sei, Lauro, que você sempre esteve próximo, você trabalha muito como consultor. Depois você me corrige se eu estiver errado, que eu acompanho meio de longe a sua carreira, mas a impressão que eu tenho é que, vamos dizer assim, o Fernando é do fitness, eu sou da gestão, o Wilbert é do esporte. Então, que talvez você seja, de nós 4, o que mais vem vivenciando esse mercado do bem-estar, da saúde, da qualidade de vida, enfim. Então, como é que você está vendo esse mercado do fitness corporation atualmente? Com você, Lauro. Bom, Carlinhos, uma correção. E o lance de você falar que o boom da atividade física dentro de empresas foi 80, 90, na verdade, eu, quando entrei para a faculdade, logo no primeiro, segundo período, eu tinha um amigo meu, Luiz Rob, falecido, que ele dava atividade física na Escavagima. Ou seja, o japonês já fez isso. Então, ali, era até perto ali da entrada para a Ponte Rio-Niterói, as pessoas chegam de Escavagima, que era um estaleiro enorme,
e o Luiz Roberto ficava em cima, tinha uma escada e um palco lá em cima, e ele dava aquela atividade física para as pessoas de manhã. O objetivo daquela atividade era acordar as pessoas para que elas entrassem no trabalho com máquinas com risco grande de acidente de trabalho, e ele dá despertada no funcionário da escavagira. Então, isso já existe há algum tempo. O que acontece é o seguinte, a ginástica laboral ela foi criada pelo japonês, quer dizer, isso é o histórico que eu tenho dela, porque eles pesquisaram e viram que depois de uma certa quantidade de horas em trabalho de concentração, o nível de concentração baixava muito. Então, eles disseram que, nesse momento, o que poderia ser feito para subir o nível de produtividade do cliente interno, do funcionário? Vamos fazer alguma coisa, vamos tirar ele daquele lugar ali, vamos fazer uma atividade que traga energia, que movimente essa pessoa. Eles começaram a fazer uma atividade física e descobriram que era um grande negócio. Então, quando o funcionário voltava para a empresa, eles mediam novamente o nível de concentração, a produtividade, e estava lá em cima novamente. Então, foi aí que começou a ideia de ginástica laboral. Uma no meio da manhã, uma sessão no meio da tarde, que daria mais ou menos 2 horas, uma sessão, 2 horas, almoço. 2 horas, uma sessão, vai embora, trabalha 2 horas e vai embora. Bom, aí, conforme foi o andamento, começaram as empresas a pensar em atividade física dentro da empresa, mas montando espaços para isso. Eu tive umas 2 vezes reunião com empresas que me chamaram para saber minha opinião em relação a isso. Eu não fui muito a favor, não. Porque, primeiro, que eu achava que as pessoas trabalham lá 8 horas, descem, vão fazer atividade física, continuando falando de trabalho. Então, eu acho que já é um erro. Segundo, que nem sempre as pessoas ficariam lá de fazer atividade física com uma roupa um pouco mais à vontade e tal, na frente de um diretor, de uma pessoa que tem uma posição hierárquica maior. Então, qual era a minha proposta para essas empresas? Eu propus: você vê quem está interessado em fazer atividade física ou perto do trabalho ou perto da casa dessa pessoa. E a empresa paga um percentual para que a pessoa faça atividade física nesses lugares físicos. Ah, mas como que vai? Fala com presença. Você pode chegar para a empresa e falar: eu estou pagando aqui eu quero saber se ele está indo, se não está indo e tal. A partir do momento que a pessoa não vá, você tira esse bônus que você daria para o teu cliente interno, para o teu funcionário. E eu acho que isso tiraria o custo da montagem de uma academia, né, e da manutenção, né, que ele tem um profissional ali. O que eu sugeri também é que tivesse um profissional de educação física fazendo, não precisa especificamente ser profissional. A vantagem de ser profissional de educação física é que ele pode fazer até um acompanhamento daquele trabalho físico que o cliente, que o funcionário está fazendo na empresa. Ou seja, que é meu funcionário, a proposta aqui dele, ele lá no nosso recurso humano falou que ele tem pressão arterial alta, tem tendência a diabetes e tal, fazer um programa direcionado para isso. Quer dizer, então, a vantagem de ser um profissional de educação física para fazer esse meio campo seria interessante. Entendeu? Eu acho que eu, por exemplo, hoje trabalho com atividade em seminário, quer dizer, a pessoa fica sentada, perde concentração, membro inferior, má circulação, dor de pescoço. O que eu faço? Eu dou uma atividade física com características de laboral, mas, na verdade, o que eu faço é o seguinte: eu proponho que eles façam atividade naquele momento e que levem para casa. Porque a maioria trabalha digitando, sentado. Então, o que a gente faz? Dando mais ênfase a flexores de dedos, ênfase à circulação de dedos. Então, eu faço esse trabalho. Então, porque o que eu notei, Carlinhos, você citou até a Coca-Cola, que a Fisilab fez um trabalho lá de anos, até a médica lá responsável, minha conhecida, Mônica Vieira,
foi anos, eu adorava Fisiolab. Lá eles tinham uma aderência razoável, mas a maioria das empresas que eu conheci, a aderência inicial era muito boa, depois caía muito. Porque o profissional de educação física entrava lá, entrava no setor, olha que coisa, que absurdo isso. Ele entrava no setor, aí parava todo mundo, quer dizer, o cara está no meio do trabalho de concentração e o idiota do professor de educação física, porque essa era a imagem do cara. Pô, na hora que eu estou aqui pensando, esse cara capitando aqui, pô, nós com uma tremenda atividade na mão, de um valor espetacular, poxa, interrompendo um trabalho de um cara que faz com que a nossa atividade perante ele ocorre para ele como sendo uma coisa desagradável. Então, eu sempre... Outra opção, o profissional entrar no setor, ter um setor, fazendo na empresa, tem uma salinha lá, que ele vai lá e faz aquela atividade. Ó, de 10 às 11 vai ter um profissional de educação física aqui fazendo as atividades de vocês, sem montar ginásio, sem montar academia de ginástica. Aí ele vai lá, tem umas 2 cadeiras de massagem. Outra coisa que eu propus, boxes de relaxamento, quer dizer, na hora, cada cliente, cada funcionário, nós chamamos de cliente interno, poderia se deitar lá e ficar meia hora andando. Eu acho que isso é bom, é bem-estar, eu acho que faz bem para o funcionário. Então, essa era a minha proposta. Eu nunca gostei muito de fazer um ginásio dentro da academia, não. Um ginásio, uma academia dentro da... Não. Mas eu acho que é um tremendo mercado. E, de fato, a gente trabalha com saúde. O Matheus falou, foi perfeito. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho 43 anos de educação física, estou no 44º agora. Nunca a nossa profissão foi tão valorizada como agora. Nunca. Se você for... Eu fiz, na época da qual eu fiz o tratamento, as pessoas procuravam academia de ginástica por pura e simples estética. Se for ainda, você vai ver que vai ter esse percentual, ainda é significativo. Mas essa agora, depois do Covid, foi uma saculejada que a pessoa que esperar setembro, outubro, para entrar para a academia, para ficar boa para o verão, me desculpa, ela não entendeu absolutamente nada. Muito bom, Lauro. Quase um desfecho da mesa redonda, esse teu final lindo. Professor Fernando, veja bem, você é um fenômeno da educação física, você sempre inovou, sempre se reinventou, enfim, tem algum programa, algum projeto, algum produto que está no forno, que você está para sair, que você pode contar para a gente, ou não? Ou você está meio devagar por causa do Covid? Conta para a gente, Fernando. Carlinhos, muito legal. É difícil eu ficar devagar, hein? E foi com o Covid, realmente, a gente está tendo que se reinventar por tudo que é lado, né? E tanto é que os dinossauros do fitness, que você bem citou aí no início, que vocês estiveram juntos comigo, foi um sucesso. Era para ser presencial, a gente estava com tudo pronto para ser no Sesc de Copacabana, e exatamente no final de semana que estava bombando já o negócio da Covid, tinha aquela passeata do Bolsonaro também, pró-Bolsonaro em Copacabana, e não ia dar para fazer de jeito nenhum, a gente cancelou o ao vivo e fomos para o online, né? Começamos a refazer tudo para ser online, foi muito legal o nosso Dinossauros do Fitness ao vivo. Em relação a um programa, ou aos programas que eu posso estar já pensando em lançar, tem 2, muito legal a gente poder falar sobre eles. E mais legal ainda por essa questão do bem-estar. Tem um programa que já existe, né? Eu já fui entrevistado até na televisão, foi muito legal sobre isso, né? Porque assim, quando você fala assim, olha, que eu sou um fenômeno, eu agradeço muito, mas era mais ou menos o que meu pai dizia, né? Se o cachorro morde um homem, não sai na primeira página do jornal, né? Mas se o homem morde um pitbull e mata o pitbull, é a primeira página, né? De jornal. O homem vai lá e morde e arranca a cabeça de um pitbull, é a primeira página. Então eu sou um gordo, né, cara? Um gordo que acabei fazendo um certo sucesso, né? Tive um sucesso dando aula de educação física, fazendo parte de academias de ginástica no Rio, em São Paulo, por todos os lugares que eu passei, depois do mestrado, faculdade. Então, assim, tive que passar por alguns obstáculos. E assim, e o meu mestrado, né, falando, já agradeço você a tua ajuda para o doutorado, vai ser uma boa.
Te agradeço muito. Em relação ao meu mestrado, eu também tive que bater pé com o meu orientador, né? Eu também tinha 2 orientadores, o Estélio e o... Oh, meu Deus, vou falhar no nome dele aqui, não é possível, né? Mas eu vou lembrar já aqui, porque não sei por que fugiu o nome dele aqui para mim. Então, eu com certeza tive uma orientação muito legal em relação à imagem corporal do obeso. Eu sempre quis fazer isso, né? No primeiro momento eles não queriam falar sobre isso, mas eu queria falar alguma coisa dos obesos. Por quê? Já percebia que os obesos tinham uma certa marginalidade, né? Assim, ficava à margem da sociedade e muito preconceito, né? Muita gente que fala mal e que acredita que um gordo é sempre um doente, né? Um gordo, lá vem o gordo, coitado, aquele lá come muito, aquele lá dorme, não é preguiçoso, não faz atividade física e por aí vai. E não necessariamente, eu sabia por mim, pelo meu estudo, né, de casa, que eu não era assim, não era um gordo relaxado que não fazia atividade física, que comia muito, essa história, come muito. E por que você é gordo se você não come muito, se você não faz exercício físico? Então eu fui estudar para saber por quê. E nos meus estudos, e continuo querendo estudar, por isso quero continuar estudando isso no doutorado, eu fui fazer uma pesquisa sobre a imagem corporal do obeso. E analisei que um obeso ativo ele pode ser muito mais saudável do que um magro sedentário. Então, isso aí tem vários artigos científicos falando sobre isso, e que o exercício físico ele protege não só os magros, como também os obesos, né? Então, se você faz exercício, o problema maior da humanidade não é a obesidade. O problema maior da humanidade é o sedentarismo. Então, a questão é que, por exemplo, o Matheus acabou de revelar aqui para a gente, e acredito que sem problema nenhum, que ele é diabético. Mas você olha para o Matheus, você não vai ver que ele é diabético. Eu não estou vendo o corpo dele todo, mas se ele levantar aí, o cara é treinador de futebol, futebol americano, o cara não é. Você não fala assim, o Matheus chegando lá, o Matheus, lá vem o diabético. Ninguém fala isso. Mas o gordo fala, chegou o gordo, olha lá o gordo, vai comer tudo, esse aí é coitado, esse aí é cheio de doença. Então, isso é uma mentira. É uma mentira e que está, infelizmente, no subconsciente. O Matheus é magro e tem diabetes. Eu não tenho. Né? Você não é magro, não? Muito mais do que eu. Em relação por exemplo, colesterol, já foi provado que colesterol alto não significa que a pessoa come muita gordura. Antigamente, a gente não podia comer ovo. Né? Hoje em dia, já se viu que isso não existe mais, já está fora da ciência isso. E tem gente que tem problema de colesterol que é hereditário, que é genético. O cara tem que tomar, o cara não come muito, o cara é magrinho e o cara tem colesterol alto. Vai fazer o quê? Pressão alta também. É claro que a obesidade ela pode somar ao problema do sedentarismo e virar uma bomba relógio. Então, o meu programa que já lancei há um tempo atrás e que vou continuar lançando agora, principalmente no online, é o OBA. OBA é uma sigla para obesidade ativa. É um programa que a ideia não é o emagrecimento para os ideais do padrão estético da sociedade. O OBA é um programa onde dentro dele tem também um programa chamado PESO, que não deixa de ser uma sigla também, peso de programa de exercícios para sobrepesados e obesos. Nós queremos, com o PESO e com o OBA, né, com o projeto OBA, fazer com que as pessoas entendam que mesmo que elas estejam gordas, mesmo que elas estejam obesas, e é claro que a gente vai emagrecer essas pessoas, vai ter um processo de emagrecimento, é natural que vai, mas não necessariamente a gente não quer frustrar essas pessoas que já fizeram todos os tipos de dieta, todos os tipos de exercícios físicos e já se frustraram. Elas não conseguiram emagrecer ou conseguiram emagrecer e logo voltaram a engordar, que é muito difícil se manter. Quem é um gordo mesmo, e tem genética de gordo, e é complexo isso tudo aí, é uma situação multifatorial, e ele não consegue emagrecer, ele desiste da atividade física porque acredita que aquilo não vai adiantar nada para ele. E não, a atividade física vai adiantar sempre para todo mundo. Ele pode até esteticamente não estar magro, né, na sociedade, para a sociedade, mas ele vai estar ativo e saudável. E com as taxas de níveis orgânicos biomédicos, ele vai tirar seu sangue, seus exames clínicos, vai estar tudo bem, como eu estou muito bem. Sempre faço meus exames e não tenho problema nenhum, graças a Deus. Eu não tenho diabetes, eu não tenho colesterol alto, não tenho nada disso. Né?
Então, o Oba vem para isso, vem para trazer um alento, quebrar uns certos paradigmas e trazer um alento para o pessoal mais obeso. E um último, para terminar, um outro programa se chama Over 50. Over 50 significa acima dos 50. Então, é para uma galera acima dos 50, que também é uma outra pegada na hora de você executar os exercícios e falar sobre algumas coisas. É um outro tipo de público, né? Que é um público que cada vez mais está na moda. Né? Tem muita gente aí, a gente fala muito da garotada, estética e tudo mais, mas a galera dos 50 para cima é uma outra pegada. Então, são 2 programas aí que estão já saindo online em breve, o Over 50, acima dos 50, e o Oba, a obesidade ativa. Muito bom, Fernando. Inclusive os nomes, né? Eu que sou um profissional de marketing, né? O Over 50 lembra até o Fit, né? Isso aí. Fantástico também. Com certeza vai ser um sucesso. O que nós pudermos contribuir, estamos juntos. Enfim. Ok, obrigado. Tá certo. Professor Wilbert, não tem como escapar, né? Você foi comentar que é diabético e hoje em dia é um fantasma na população. Sim. As pessoas, inclusive eu, somos ignorantes sobre o assunto, né? A pessoa nasce diabético, fica diabético, ou tem as duas hipóteses. O que fazer, enfim, nesse mercado de bem-estar? Você atua também, vamos dizer assim, promovendo consultorias para professores que querem atuar nesse nicho ou ministrando aulas de personal training, querido? Com a palavra, Então, Wilbert. Obrigado. Obrigado pelo Fofão ter falado que eu sou magro. É uma coisa que eu não ouço já há alguns anos. Então, fiquei muito feliz de ouvir isso. Eu era magro uns 10 anos atrás. Dali para frente, muita coisa aconteceu. Hoje eu estou um pouco barrigudinho. É culpa minha. Eu pretendo melhorar isso, mas entrando agora no assunto da diabetes, a inatividade física, que eu estou passando por isso agora nesse período de quarentena, por mais que a gente faça algum treino em casa, o diabético não tem jeito, ele precisa ser muito ativo fisicamente. E aí o diabético que não é muito ativo fisicamente, ele vai engordar. E aí o que acontece quando a gente engorda? A gente acaba tendo que tomar muita insulina e essa muita insulina faz com que eu retenha cada vez mais líquido, ou seja, é uma bola de neve que ela pode ser revertida com atividade física. É o que os professores falaram. A gente precisa de atividade física. O que vai matar não é a obesidade, o que vai matar é a inatividade física. E você perguntou sobre a diabetes. Bom, a gente tem a diabetes do tipo 1 e a tipo 2. A do tipo 1 a gente já nasce com defeito genético. Só que esse defeito genético ele pode ficar escondido por um tempo ou ele pode aparecer logo quando a gente é bebê. Então, no meu caso, eu descobri que eu era diabético com 12 anos. Tem gente que descobre com 3. Teve um aluno meu que foi descobrir que era diabético tipo 1 com quase 35 anos. Então, não tem assim uma receita. É muito variável. Agora, a diabetes que a gente pode evitar é a do tipo 2. E a do tipo 2 é uma que se a gente for uma pessoa inativa fisicamente, se a gente tiver com sobrepeso, lá quando chegar nos 40, 42, 45 anos, a gente pode desenvolver a diabetes do tipo 2. O que também não é nada alarmante, porque do mesmo jeito que você desenvolve diabetes do tipo 2, você pode controlar ela e pode reverter esse quadro através da dieta e da atividade física. Então, as pessoas não precisam ter medo. Para diabetes do tipo 2, tem solução. Para diabetes do tipo 1, a solução é seguir o tratamento, tomar sua medicação, tomar sua insulina e ser ativo. Quanto mais ativo você for, melhor vai ser o seu controle. Não é uma doença que vai incapacitar a pessoa de fazer alguma coisa. Não, a gente pode fazer tudo. Só que a gente precisa se cuidar. E a atividade física está aí para isso. E você me perguntou se eu faço algum tipo de treinamento para os professores, enfim. Tá aí uma coisa engraçada. Poucos professores se interessam pela diabetes. Existem vários diabéticos no mundo, no Brasil, em Petrópolis, em qualquer lugar, mas poucos profissionais interessados. Tem muitos colegas meus que eles não sabem
a diferença entre uma hipoglicemia e uma hiperglicemia, não sabe para que serve a insulina, não sabe muito bem como é que funciona a glicose. E aí, quando cai um diabético na mão de um profissional desse, ele vai ficar confuso. E muitas vezes o que acontece? Principalmente o diabético tipo 1, tá, gente? Que é o que toma insulina. Esse diabético, se ele for para a academia e não tiver um treinamento de acordo e ele passar mal nesse primeiro dia, o cara não volta. Ele não volta nunca mais, porque fica traumatizado. Eu sei porque até eu, que sou profissional de educação física, eu tenho um pouco de receio, às vezes, de me exercitar. Porque eu sempre lembro das vezes que eu passei mal em academia ou fazendo qualquer outro tipo de atividade. Então, a gente tem um conflito mental. Só que a gente pode trabalhar isso indo para a academia, sendo bem assistido, tendo todo o cuidado. A gente pode passar mal um dia? Pode. Mas se a gente vê que o profissional é capacitado e que a academia oferece todas as condições, a gente vai ter a confiança de voltar. A gente não vai ter aquele 100% de confiança de não vou passar mal. É impossível garantir isso. Mas se eu passar mal, eu tenho pessoas capacitadas que vão estar ali para me ajudar. Então, acho que todas as academias, estúdios, enfim, as pessoas deveriam pensar mais na diabetes. Não só na diabetes, como qualquer outro tipo de distúrbio metabólico. Mas a diabetes, principalmente, é uma coisa que eu vejo que ela é muito preocupante, que o cara ele pode realmente morrer ali na sua mão. O diabético que está com a diabetes descontrolada, vai para a academia sem nem medir a glicose dele. Eu já peguei alunos assim em academia. O cara chegava para mim, eu perguntava para ele, e aí, quanto que deu a sua glicose de manhã? Ah, não medi. Como é que o cara não mede e vai treinar? Você está arriscando a sua vida. E aí, se ele pega um professor que não entende isso, beleza, vamos botar o cara para treinar. Então, é o que a gente estava falando, a gente vem de saúde, então a gente precisa estar capacitado para oferecer saúde, e nessa fase agora de pandemia, eu creio, não sei se os professores vão concordar também, mas eu acho que os clientes eles vão estar cada vez mais exigentes em relação à segurança, dos profissionais oferecerem segurança, das academias oferecerem um ambiente seguro. E segurança vai de encontro a isso, ao conhecimento de todas as doenças, o máximo de informação que a gente puder ter para oferecer um ambiente seguro. Eu acho que essa vai ser a tendência daqui para frente. Segurança em primeiro lugar. Professor Wilbert, como é que a gente faz para ter 60 atletas com treinamento individualizado, pagante, e você atender bem? Conta essa mágica para a gente, querido. Então, vamos lá. Esse é um desafio, tá? E para isso funcionar, por exemplo, eu trabalho com consultoria, então é algo à distância, é um produto à distância. Eu não estou lá o dia inteiro para monitorar o cara. Então, uma coisa que eu deixo bem claro quando alguém quer entrar nessa consultoria comigo é que tudo vai depender da disciplina dele. Se ele não é um cara disciplinado, um cara focado, um cara que realmente está comprando aquele produto porque ele sabe que ele vai fazer, eu já falo para ele não comprar, porque não vai dar certo. Então, para o cara fazer esse tipo de consultoria, tem que ser um cara independente e motivado para seguir aquilo e fazer aquilo. Então, esses 60 atletas que eu tenho são 60 atletas realmente independentes e motivados, que eles pegam o programa, eles cumprem a rotina e me trazem os problemas. Qualquer problema que eles tiverem, eles me trazem e a gente conversa e tenta melhorar. Agora, tudo depende dele. E é algo que eu acho que nas academias, muitas vezes, falta nos alunos, nos clientes, da gente dar liberdade para eles, dar o poder na mão deles. Muitas vezes a gente vai criando tipo uma relação de pai e filho ali. Não, meu filho, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Não, a gente tem que ouvir também o cliente, a gente tem que dar um pouco de autonomia para ele, porque a gente não é sempre o mesmo professor que vai estar ali com ele o tempo todo. E aí, vários casos, várias academias já acontece isso. Um cliente vai no horário de um professor, ele ama aquele professor, só que aí, de repente, esse professor sai e entra um professor completamente diferente que não vai dar o mesmo tipo de atenção que aquele outro dava. E esse cliente fica totalmente perdido. Só que ele fica perdido não porque ele não tem lá o conhecimento das coisas que ele tem que fazer, mas porque nunca deram a liberdade dele tomar algumas iniciativas. Eu não sei se eu deixei bem claro aonde eu estou querendo chegar, mas eu estou querendo dizer que as pessoas elas precisam ser um pouco mais independentes e ter vontade realmente de fazer aquilo.
O cara não pode fazer por obrigação. Se ele tem vontade de fazer, você vai botar lá o produto na mão dele, ele vai cumprir, ele vai fazer. Então, na verdade, a minha consultoria é muito baseada nessa confiança e nessa motivação do cliente de querer seguir e de ter os resultados. Muito bom, querido. Então, não foi preciso o Covid chegar, você se adiantou, que é a prática que os grandes pensadores de vanguarda mundial, escritores, consultores, palestrantes, empresários de sucesso dizem: nós temos que construir o futuro, não esperar ele chegar. Nós vamos fazer o futuro acontecer. Então, você se adiantou, independente de Covid-19, você foi lá e montou um negócio lucrativo. Você tem 60 clientes, e não deve ser barato demais, não é uma aula de R$20, uma consultoria dessa. São atletas de nível. Você deve ter levado aí 5, 8, 10 anos, não sei, algum tempo para... Começou com 1, com 2, com 3, ter 60. Então, realmente é um exemplo. É um case para ser analisado. Só tem uma questão importante, Carlinhos. Do mesmo jeito que a pandemia está afetando as academias, isso afeta esse meu negócio, porque se a academia está fechada, o meu cliente, meu atleta não está treinando. E aí eu não estou cobrando. Esse período todo, esses 4 meses de academia fechada, eu não estou ganhando nada. Porque eu não posso ganhar se o cara não está botando isso em prática, se ele não está podendo treinar. Então, do mesmo jeito que está afetando as academias, me afeta. Então, eu me antecipei a uma coisa, mas acaba que se a academia dele não estiver funcionando, ou alguns atletas têm a sua própria academia em casa, tem lá seus pezinhos e tal. Esses estão fazendo o programa, esses me pagam. Agora, os que dependem da academia comercial, esse não tem jeito, esse não está me pagando. Mas é algo a ser pensado, e eu tenho visto muitos dos meus colegas entrando nessa área da consultoria, pensando com outros olhos. Antes tinha-se um pouco de preconceito com relação à consultoria. Hoje, pelo que a gente está vivendo, eu percebo que a galera está vendo com outros olhos oportunidade de negócio, de você conseguir crescer em escala. Coisa que no personal training, por exemplo, não teria como. A gente chega num teto. Na consultoria não tem esse teto. Só para você pensar, fazer uma parceria com um fabricante de equipamento de musculação. Por exemplo, eu posso te aproximar do Israel Berman, que é o representante no estado do Rio de Janeiro há anos da Life Fitness e conhece tudo de equipamento. E existem empresas que compram esses equipamentos de qualidade, usados, reformam e revendem. Por quê? A rede de academias Bodytech, a Smart Fit, a Biorritmo, a Fórmula, elas têm um programa que a cada 5 anos eles repõem todos os equipamentos 0 quilômetro. Então, o que eles fizeram? Alguns sócios dessas empresas montaram outra empresa para comprar sempre esses equipamentos, reformar e revendê-los. É um outro negócio dentro de um negócio. Então, talvez você possa fazer uma parceria no sentido ou da fabricação, ou porque existem uns equipamentos que é aquele tipo gladiador que faz tudo, mas hoje pequenos. A Life Fitness tem uns fantásticos. Ele é pequeno, mas ele faz tudo e é de alto nível. Para você conseguir viabilizar de que esses atletas, porque a gente não sabe quanto tempo vai durar o Covid-19. Verdade. Se aparecerão outros. Então, você tem um esquema de locação, eu não sei, pensa nisso, alguma coisa que o cara pudesse adquirir. Desculpa, Perfeito.
E alguém que queria perguntar, falar alguma coisa? Fofão. Eu também, aproveitando o que o Carlinhos falou, Fofão, dá licença, eu te passo rapidinho. O Carlinhos, já existe hoje aulas sendo feitas dessa maneira, tá? Ou seja, o professor de spinning dá aula para 10, 15, 20 pessoas, tem gente com 50, em que o professor de spinning intermedia a locação das bicicletas, as bicicletas levam no endereço que o professor marcar, esse cliente paga a bicicleta mensal, um aluguel, e paga a aula de spinning dado pelo professor. Já existe isso de escala, não é de pequena escala, não é grande. E, Matheus, você falou um negócio da diabetes, tem um troço muito... Até uns dias já o Altamiro estava falando, estava num live com o Altamiro lá, que ele estava participando lá da live, eu estava escutando sobre o diabetes. Quer dizer, hoje existe um adesivo, não sei se você conhece, que toca na pele, que você pode até com o próprio celular. Você vai botar aqui, ele vai te dizer teu nível de glicose, como é que está, como não está. Isso aí seria um tremendo adianto para a pessoa que vai na academia, porque aí o que ela chega? Ela chegou em casa, mediu, tá legal. Chegou na academia, treinou, mediu, estou bem. Evitar que ele chegue ao extremo de passar mal. Porque o passar mal não tem só o fato dele passar, tem o fato dele ficar envergonhado de ter passado mal. Tem componente aí. Puxa, eu passei lá, caí lá, desmaiei, todo mundo me viu, não sei o quê, que é uma besteira, mas isso influencia a beça, lógico, do cliente, e a probabilidade dele não voltar é bastante grande. Então, com esse adesivo, poxa, cara, deu um controle, a proposta de um controle imediato, não tem nem, botou ali na hora. Fernando, desculpe aí. Não tem problema nenhum. A questão é só de eu falar uma coisa só, pedir uma opinião. Primeiro dizer que o Edson Brum está aí, né? O Edson Brum, nosso grande amigo, professor, ele abriu a câmera dele, está de frente para o olha lá no fundo, lá, ó, Rio de Janeiro. Pô, o cara está morando em frente ao Pão de Açúcar, isso é muito bom. Seja bem-vindo, Edson Brum, colega da ACAD Rio e ACAD Brasil, querido. Eu queria só perguntar para o Matheus, por curiosidade. Lembrei o meu orientador, pelo amor de Deus, não podia esquecer, o Jefferson Novaes. Eu tive a orientação do Estélio Dantas no primeiro momento e depois Jefferson Novaes, também um grande orientador. E curiosidade só, Matheus. Carlinhos, Lauro, tudo bem? Tá demais, Edson. Obrigado pela presença, Edson. Obrigado pela presença. Estou no trabalho aqui, parei na hora do almoço aí para poder dar aí uma acompanhada. Vou querer essa vista aí, qualquer dia desse, essa vista aí. Matheus, você, só por curiosidade, onde é que acontecem os jogos de futebol americano em Petrópolis? Então, vamos lá. Em Petrópolis não acontece mais, o time acabou. Acabou em 2015. Então a gente jogava, não sei se você conhece por aqui, tem um clube internacional no bairro do Alto da Serra. Então a gente jogava lá. Só que, por falta de apoio, a gente não conseguia patrocínio, a gente não conseguia ajuda de prefeitura. Então, todo o futebol americano na cidade a gente bancava do nosso próprio dinheiro. E aí chegou uma hora que não deu mais para prosseguir. E, na verdade, essa é a realidade no país inteiro. Então, são poucos os times que têm patrocínios, pouquíssimos times que têm patrocínios, e nenhum jogador recebe para jogar. Na verdade, eles gastam para jogar, e aí entra aquilo que eu falei da consultoria. O cara que me paga a consultoria, além de me pagar, ele paga para treinar, ele paga o equipamento dele, então é o cara que realmente está disposto a pagar o que for para ser o melhor no esporte dele. Legal, legal. Vamos dar prosseguimento e eu pergunto o seguinte ao professor Lauro. Professor Lauro, que novo é esse que todo mundo está falando? As pessoas dizem assim, daqui a pouco as coisas vão voltar ao normal. Aí vem outros assim, não, esse normal não existe mais, é um novo normal.
Como é que você está vendo, Lauro, não agora pós-imediatamente, daqui a 5 anos, 8 anos, essa nossa civilização, o Homo sapiens, vamos falar um pouquinho de filosofia, o Homo sapiens que está arrasando com o planeta Terra. O planeta ele está reclamando. O planeta está com febre. Por isso, existem os vendavais, os furacões, os terremotos, os tsunamis. O planeta está avisando, olha, cada vez eu vou reclamar mais, porque eu não sei se vocês sabem, alguns devem ter conhecimento, em 1969, o físico inglês estabeleceu, James Lovelock, a teoria de Gaia. Gaia é o nome da Terra no idioma mais antigo da humanidade, que é o sânscrito. Então, a teoria de Gaia, estabelecida em 1969, estabelece que o planeta Terra é um ser. É maior, é grande, é imenso, mas é um ser que se autorregula. Então, por exemplo, a gente, quando está com febre, né, tem algumas atitudes que a gente toma para baixar a febre, independente de tomar medicamento, toma um banho gelado. Tal. O planeta está com febre. Então, agora veio o Covid-19. Pode ser que tenha a ver com isso, com essa sujeira, com essa imundície da nossa raça. Enfim, como é que você está vendo? E o mercado de academias? Como é que você está vendo esse cenário agora, imediatamente após, e ao longo aí de meia década, uma década, enfim? Para encerrar, eu vou fazer essa pergunta para cada um de vós, porque a ideia é ficar um gostinho de quero mais mesmo. É 1 hora e a gente vai acabar passando um pouco. E porque senão o público que nós ficaríamos aqui 2 dias conversando, seria maravilhoso. O público que nos assiste tem outras atividades, nós também. Pode ser um pouco maçante, então a gente tem que fazer uma coisa que tenha qualidade, mas que não seja muito longa. E fica um gostinho de quero mais, faremos outras. Professor Lauro, com a palavra. Carlinhos, você perguntou sobre a pessoa que você não deveria nunca perguntar. Porque eu sou uma pessoa que eu tenho total desprezo pelo futuro. Eu vivo hoje o agora, o agora, o agora, o agora. Mas, como gestor de negócios, eu tenho que ter uma visão. Eu, como pessoa, tenho minha visão de futuro. Passado já foi, futuro nem. A gente vai criando, evidentemente, a cada dia, a cada momento, o futuro. Mas eu não tenho uma certeza de futuro. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, Carlinhos, é aquela do entender para atender. Eu nunca vi uma frase tão difícil como essa atualmente. Entender hoje está uma dificuldade absurda. Ninguém entende nada. Hoje uma coisa do Covid, amanhã falam outra, depois falam, mas coisas opostas. Fala que o Covid é A, amanhã eles falam que o Covid é Z. Depois falam, não é Z. A única coisa que eu tenho certeza absoluta é que nossa atividade ela está no topo. Eu sempre ouvi falar várias vezes, a educação física, a atividade física é a bola da vez. Não, nunca foi tão bola da vez. Isso é fato. O que acontece é o seguinte, Carlinhos, eu vejo da seguinte maneira. Eu, conversando com algumas pessoas da minha faixa de idade, que é acima de 60, em que elas não vão voltar para a academia, um bom número. Não vou nem dizer percentual, porque um dia desse eu vi uma pessoa falar um percentual o seguinte, 30% das pessoas vão continuar fazendo atividade online e 70% vão voltar para a academia. Eu não sei onde a pessoa viu esses dados. Eu tenho que me dar o livro, me dar a pesquisa. Eu não consigo imaginar um negócio desse. Cada 10 pessoas, 3 vão online.
Eu falei com o Fofão, eu nunca chamo o Fernando de Fofão. Falei com o Fernando, é o seguinte, cara, nós temos um negócio que vale ouro. Vale ouro. Socialização. A aula online está quebrando um galho maravilhoso, mas não substitui a presencial. O cliente gosta de ir lá, de conversar, de saber das novidades, gosta de mostrar roupa nova, tênis bacana, gosta de estar em contato com as pessoas. Nós temos esse produto, nosso produto é isso. Academia de Ginástica, e Carlinhos, você sabe disso mais do que ninguém, cara. Nós trabalhamos uma pioneira e você era a cabeça da empresa. Qual é a diferença da Copa das academias? Atividade entre os clientes. Nós éramos o mestre, nós fechamos o Morro da Urca, botamos Kid de Abelha no Morro da Urca, botamos Marina Lima no Morro da Urca. Nós fazemos aula no Natal de Ipanema, em frente à Garcia d'Ávila, com os professores de gorrinho de Papai Noel vivo. Quer dizer, a gente fazia... Eu dava aula com a Flamengo, saía da com a Flamengo, ia nas sextas-feiras, descia para o restaurante que tinha lá, recreio, ficava ali tomando cerveja, comendo churrasco, não sei o quê. O Fernando fala muito da aula coletiva, que a aula coletiva é importante, ela é importantíssima, mas a coletividade não necessariamente precisa de aula coletiva. Você pode fazer um esquema coletivo, não. Eu treinava numa academia aqui chamada Byfit, que acabou, em que nós fazíamos todas as quartas-feiras um encontro que tinha um campo de futebol em cima, né, na cobertura, e às quartas-feiras com um grupo de amigos. Nós combinamos de 8 às 10 tomar cerveja e comer um birisquete lá. Tinha uma churrasqueira, o cara do bar fazia, a gente levava as carnes, ele fazia. Isso não vai ainda, não já estou morrendo de fome aqui, Laura. Não substitui, entendeu? A online substitui. Então, o que eu vejo é o seguinte, mudou o quê? Mudou o seguinte, esse cliente que chegou, o Matheus falou, ele vai querer mais carinho e tal. Nós perdemos algumas coisas, que é um pouco do afeto, que é o abraçar, o beijar, apertar a mão. Isso a gente não vai ter agora. Então, a gente vai ter que mudar a relação com isso. A gente vai ter que demonstrar o mesmo carinho de uma forma diferente, que é o abraçar, o beijar e apertar a mão não vai dar mais. Vamos ter que, talvez, estar mais presente para essa pessoa. Presente de olhar, de conversar, de escutar. Eu acho que vai requer uma atenção maior do profissional de educação física nesse. Os idosos, muitos estão com medo. Então, esses meus amigos, eu estou esperando a vacina. Eu falo, só vou voltar para a academia quando eu tiver vacina. Enquanto não tiver vacina, eu não vou voltar. Eu gosto de atividade, vou andar na praia, vou fazer tudo, mas não vou para a academia ainda, porque eu acho que a academia é um lugar que corre de eu me contaminar. Ok. Então, eu tenho que falar que algumas cidades do interior do Brasil que voltaram 30% só, né? 30% voltaram no primeiro momento. Como esses lugares já abriram há algum tempo, eu não sei agora, mas no primeiro momento, 30% voltaram. 30% voltaram. Na maioria das academias, pelos números que eu conheço, não vale a pena abrir. É melhor ficar fechada, porque 30% não vai pagar conta. Eu estava com uma gestora, semana retrasada, eu falei assim, olha, ainda bem que eu não estou nessa época, porque, olha, eu vou contar uma coisa, o gestor de academia de ginástica, evidente de outros negócios também, para trabalhar em cima disso aí, olha, vai ter que gastar muita massa cinzenta, porque é um momento muito delicado. Muito delicado. Agora, nós temos um grande negócio, que eu volto a falar, a socialização. As pessoas estão querendo ir para lá para conversar as coisas. Isso é um fator positivo. A saúde. Por exemplo, você vê com os idosos, coitados, que precisavam da atividade física para o dia a dia, para sentar, levantar, andar. Poxa, essas pessoas, cara, elas perderam isso e ainda têm a vulnerabilidade, cara, para pegar o vírus. Quer dizer, está difícil, viu? Eu acho que tem que ter um pouco de cuidado e o Marco tem que se cercar de que o cliente chegue lá e se sinta seguro. Você falou usando a diabetes, mas eu uso para mais do que nunca.
Eu acho que o grande segredo que nós temos, né, a oportunidade, cara. Eu vi um dia desse, acho que foi o Paulo Gentil, acho um professor de educação física lá de Goiás. Ele estava falando uma coisa muito interessante, cara. As pessoas mais agora estão vendo salvadores de vida. Entendeu? Nós hoje temos um material, um produto que, cara, salva a vida. A gente já sabia disso. A gente já sabe disso há muitos anos. Mas o cliente agora ele foi bombardeado de informação sobre isso. Nós temos que aproveitar esse momento. Eu vejo dessa maneira. Professor Fernando Vieira, a ginástica coletiva vai acabar pós-Covid-19? Querido, sua mensagem final, por favor. Legal, legal. Eu concordo com praticamente tudo que Lauro falou, tá? A única coisa que eu posso aqui divergir um pouquinho é nessa relação, e aí também concordo com ele, que ninguém tem essa métrica de só vai 70% e 30%, isso vai ser muito difícil. Aliás, quem tiver essa métrica, quem tiver essa planilha já organizada para o futuro, vende agora, porque vai ganhar, e se der certo, né? Vai ganhar uma grana, mas é muito difícil você conseguir acertar isso aí. Eu só acredito, pela minha intuição, pelo um pouco de conhecimento do ser humano, né? Da história do ser humano. E indo pelo que o Lauro está falando aí, o ser humano é um ser gregário desde o homem da caverna, tá certo? O ser humano é um ser coletivo. E assim, o êxtase, né? A catarse de uma aula coletiva, ela sempre vai existir, porque as pessoas realmente vão querer não só, e o Lauro está certo também, em relação a isso, a parte social. E a aula coletiva é que proporciona muito isso. Eu não tenho esses dados, nem sei se existe alguma ciência, algum artigo escrito sobre isso, mas se vocês souberem, me avisem, na questão da aderência. Eu, pela experiência, pelo meu feeling, a aderência às aulas coletivas é muito maior do que a aderência à musculação. É a minha opinião, tá? Muita gente recorre à musculação, faz até personal, tal, dura ali 3 meses, tal, depois o pessoal começa a ficar, não, pô, a relação da musculação é para os que gostam muito daquilo, né? Sentiram resultado e gostam muito. Mas na coletiva, não. O cara pode até não gostar muito de fazer exercício, mas como existe uma coletividade, uma tribo, e as músicas impulsionam e tal, aquela determinada atividade, uma dança ou uma aula de aeroboxe, né, um step, uma aeróbica localizada, por exemplo, né, a localizada está sempre, lotada até hoje no Rio de Janeiro, em tudo que é lugar, porque a gente vê a ginástica localizada bombando. Por quê? Porque é uma musculação com música e com aparelhos mais leves, vamos dizer assim. Então, assim, eu não vejo o fim da coletiva. Não vejo, nunca vou ver, nunca vou imaginar isso. Nem que seja uma aula coletiva online, né? Vai ter um professor ministrando aula para um monte de gente, que vai estar ali nas telinhas, como a gente está aqui, pode botar até 100 pessoas ou mais pessoas aqui fazendo uma aula coletiva, tá certo? Agora, esse calor humano não vai perder. E aí, onde eu discordo do Lauro, eu acredito que se eu tiver que apostar num percentual, tivesse que jogar aí na loteria, eu aposto num percentual que as pessoas vão querer ir para a academia assim que as proibições acabarem, independente da vacina. Essa é a minha opinião. Porque a gente vai ver isso acontecendo não só na aula coletiva, tá certo? A gente vai ver isso acontecendo nos jogos de futebol, já estão aventando a possibilidade de uma parte da torcida poder ir. Você acha que os torcedores não vão querer ir no Maracanã para ver o Flamengo ser campeão algum dia aí? Claro que vai. Deixa aberto para tu ver se eles vão ficar com medo de ir por causa da Covid. Não vai. Aparece um show, o Rock in Rio vai ter em 2000 e, se não me engano, agora, 21 ou 22. Faz um Rock in Rio e as pessoas vão deixar de ir, vai ser só metade do Rock in Rio, o resto todo mundo ia ter que ir de máscara, só se for, a minha opinião, que tá, o fio da navalha é proibição, multa. Se entrar na academia para fazer uma aula coletiva, multa na academia, multa na pessoa que entrou, tal. Se não tiver proibição de lei, as pessoas vão querer voltar. Abre uma academia, abre as aulas coletivas para você ver se não vai voltar. Nos Estados Unidos já voltou.
Nos Estados Unidos quase tudo já está... Só tem a única lei lá, não é nem máscara. São 50% só de pessoas utilizando a aula coletiva. Então, tem muita coisa no mundo acontecendo já, e não duvido que aqui no Brasil vai ser diferente. Pode falar aí, Bárbara. Então, querido, professor Wilbert, sua mensagem final, e depois, rapidamente, eu vou fazer uma mensagem também, devido à magnitude dessa mesa redonda, capital intelectual dos meus colegas. Professor Wilbert. Bom, primeiro eu queria dizer que eu acho bem interessante que o Cardoso sempre me convida para esses eventos com pessoas incríveis e me coloca para finalizar o negócio. Sendo que, Cardoso, eu não posso, olha só, depois desses dois caras falarem, como é que eu vou encerrar? Tá maluco, Cardoso? Você tem que parar com isso. Olha a situação que você me coloca. Você sempre faz isso comigo, Cardoso. Não dá. A gente tem que mudar isso daí. Mas, tirando a parte da brincadeira, eu acho que, se eu puder até voltar no assunto das aulas coletivas, eu acho que a aula coletiva, muito pelo contrário, ela vai acabar pegando cada vez mais o espaço dela e tirando espaço da musculação ou de exercícios tradicionais. As pessoas elas querem cada vez mais estar com outras pessoas fazendo algum tipo de atividade em grupo. Isso é uma tendência que já vem de algum tempo e eu acho que agora, depois desse período de isolamento, o que as pessoas mais querem é estar perto de outras pessoas, é conviver junto. E aí eu dou até o exemplo da Samantha Gomes ali, a minha noiva e professora, que ela dá várias aulas aí de ginástica, de zumba e tal, e agora ela está tendo que dar aula em casa. E ela mesma falou, pô, Matheus, às vezes bate aquele desânimo, porque eu não vejo as meninas, elas não estão aqui comigo. A professora pensa isso, os alunos também pensam. Eles queriam ter lá a presença do professor, a presença dos outros alunos. Então, esse contato, por mais que a gente não possa realmente encostar no outro, mas só de estar ali presente, no mesmo ambiente, as academias dos Estados Unidos que abriram, elas têm lá todo o isolamento, né? Você tem que ficar a 2 metros de distância um do outro, mas as pessoas estão juntas. Elas podem não se encostar, mas elas estão ali, estão trocando ideia. Então, acho que o contato, a presença vai ser a coisa mais importante daqui para frente. Além de números, de resultados, a convivência, o contato, os laços. Então, todos os negócios que desenvolverem realmente contatos, realmente fidelizar os seus clientes, são empresas que vão crescer num nível absurdo. Voltando para você, Carlinhos, espero que eu tenha finalizado bem, depois de você ter colocado esse rojão na minha mão, né? De novo. Então, não esqueça, querido Wilbert, que eu iniciei antes de você e estou encerrando depois de você. Obrigado. É uma furadinha, mas que eu te coloquei exatamente porque você tem condições para isso. E como eu, Lauro e o Fernando, você tem que ser desafiado. Nós fomos desafiados décadas na Rede Corpus, você não tem ideia. Você não tem ideia do que aconteceu quando o Fernando Collor tirou o dinheiro de todo mundo com a Zélia caderneta e a Corpus só vendia anual e bianual. Nós não vendíamos mensalidade, nem trimensalidade, nem semestralidade. Só anual e bianual. Você não sabe o que foi para a gente manter aquilo funcionando quando nós pagávamos salários, eram de 3 a 4 meses atrasados. Cardoso. 3, 4 meses atrasados. Então, foi um desafio muito grande e a ideia de te colocar aí para começar e finalizar é isso. O desafio... Posso fazer uma pergunta? Claro, pode. Desculpa te atrapalhar aí, é porque era uma coisa que eu estou para falar isso desde o início, só que eu não consegui achar o espaço e resolvi perguntar agora. Eu queria perguntar ali para o professor Fernando Fofão como é que foi a sensação de subir lá no palco do Jô Soares e botar o Jô para fazer uma ginástica ao vivo. Isso é um troço de louco, cara. Conta um pouquinho disso daí, porque sempre que eu vejo aquele vídeo eu fico impressionado, cara. E ali foi um momento importantíssimo para a educação física. Muito obrigado, Matheus. Foi muito legal. Eu fico com medo de extrapolar no horário aqui. Eu só vou te dizer uma coisa. É uma emoção muito grande você ter a oportunidade de estar no Jô Soares, em rede nacional, né?
um programa que ele convidava muita gente de altíssimo nível, e eu estar lá foi muito bom, até porque teve um encontro de peso ali naquele programa. Foi muito bom, e depois eu conto melhor para você. Vamos ficar em contato aí, eu quero pegar teu contato para a gente ficar em contato e eu te contar melhor, tá bom? Valeu, querido. Então, é um gostinho de quero mais. Eu aprendi isso com o Hamilton Barreto de Barros Júnior, que foi meu técnico mais de 6 anos de voleibol, porque eu fui atleta infanto, juvenil e aspirante. Consegui 3 vezes ser vice-campeão carioca, nunca fui campeão carioca de voleibol, tinha sempre o Fluminense ali do Bené ganhando o primeiro lugar, então fui vice pela BB, infanto juvenil, depois com Paulo Mata, falecido em memória, aqui estou citando, no Flamengo, vice juvenil, e depois com o próprio Hamilton no Tijuca Tênis Clube. E cheguei até o Campeonato Brasileiro como assistente técnico da Seleção Carioca Infanto Juvenil. Fiquei 2 semanas no mesmo quarto do Nussmann e do Hamilton Barreto. O Nussmann se aposentou. Vocês verem como é que eu sou antigo. Eu não digo que sou velho, eu sou antigo. O Nussmann se aposentou de uma equipe campeã brasileira de voleibol, Botafogo, e o primeiro cargo dele foi ser presidente da Federação Carioca de Voleibol. Carioca, porque ainda era o UEG, né? Era o UEG, porque eu comecei na UEG, né, em 74 e terminei em 78 na UERJ, mas era o estado da Guanabara, né? E o Hamilton, que era meu técnico, que a gente me chamou para trabalhar junto, eu fiquei 3 meses treinando junto à equipe. O Bernardinho foi meu atleta, 3 meses, de manhã e de noite, sábado, domingo, feriado, e tiramos o vice-campeonato lá em Maceió, em Alagoas. Enfim, então, o que eu posso, a mensagem final, primeiro agradecer aí a querida Samantha Gomes, Edson Brum, Leila Ribeiro, Márcia Mamed, Samantha, obrigado, Viviane Guimarães, João Gabriel, Inês, Valdene, enfim, essa participação. Cada um dos meus colegas hoje, integrantes da mesa, nós ficaríamos aqui 8 horas no workshop, conversando, trabalhando, e ainda faltaria tempo. Então, a ideia é essa mesmo, quero mais. O Hamilton acabava o treino 11 horas da noite no Tijuca Tênis Clube, e todo mundo chega, só mais uma cortada, só mais uma cortada. Ele, não, acabou. O atleta tem que acabar com vontade de treinar, senão ele não pode ir à exaustão total, ele tem que ficar cansado. Mas ele tem a última cortada, não. E ele desamarrava a rede. Então, você, gostinho de quero mais. Então, a gente está com esse gostinho. Eu, pelo menos, estou com gostinho de quero mais ficar junto com vocês. Então, sobre essa insegurança, minha mensagem final, né, eu vou citar o Sócrates, que esteve aqui no planeta 4 séculos antes de Cristo e que no Fórum de Atenas profetizou: eu só sei que nada sei. De uma outra forma, ele dizia: a única certeza que eu tenho é que eu não tenho certeza de nada. E isso já tem 2000 e tantos anos. Então, vamos dizer assim, essa é a beleza da vida. Eu posso até trazer para o futebol. Qual é a beleza de um futebol? É que um time pior, mais fraco, pode jogar retrancado, fazer um golzinho no final e ganhar de 1 hora. Então, por que o futebol movimenta milhões? Porque você não tem certeza. O time pode ser muito melhor e não ganhar, tá certo? Então, essa é a beleza da vida, né? Essa insegurança. Imagina se a gente soubesse tudo que fosse acontecer, como ia ser chato, né? Primeiro. Depois, sobre o lance da ginástica coletiva,
não, porque eu acho que a coletiva é melhor, vai ter mais gente, eu acho que a musculação. Eu digo o seguinte, você imagina o que seriam das ruivas se todo mundo gostasse das louras. Então, tem espaço para ginástica coletiva, ou tem espaço até para o cara ganhar dinheiro com diabetes. Porra, eu sou expert em diabetes, pô, sou personal trainer de diabético, pô. Vai ganhar uma grana, pô, é uma coisa diferente. Tem até espaço para o cara ser treinador de atleta de um time que nem existe mais em Petrópolis, tem 60. Então, quer dizer, o mundo está aí. O mundo é para poucos. Principalmente quem mora no Rio de Janeiro, né? Quem mora no Rio de Janeiro é brincadeira, né? Tem que ser realmente um cara outlier, um fora de série para sobreviver aqui ao Rio de Janeiro. Sobre o Lauro, meu amigo querido, parceiro, que diz que cada um tem o seu perfil, né? Eu não sou muito ligado no futuro, meu negócio é presente. Então, vou falar uma coisa em concordância com o Lauro e uma outra em discordância. Em concordância, eu vou trazer Lao Tse, que esteve aqui no planeta 6 séculos antes de Cristo, sábio oriental, colega de Confúcio, e que ele tinha um provérbio, né, que ele dizia: se você está vivendo no passado, você está em depressão. Se você está vivendo no futuro, você está angustiado, você está ansioso. Agora, se você está vivendo no presente, você está em paz consigo mesmo. Então, estou concordando com o Lauro, até porque o Lao Tse, o Tao Te Ching é um dos livros que eu tenho de cabeceira, certo? E estou sempre consultando os 81 axiomas do Tao Te Ching. E o que eu posso dizer sobre o futuro, Laura, é que 90% do meu tempo eu não estou aqui no planeta Terra. Infelizmente, entre aspas, eu estou sempre voando. E por causa disso, eu tenho minhas dificuldades, né? Porque estou sempre voando e tem muita coisa que você tem que estar atento. Mas, por causa disso, o universo está sempre me trazendo ideias criativas, porque 90% do tempo eu não estou aqui. Eu estou dirigindo, onde eu estou, eu não estou ali, eu estou dirigindo por acaso ali, mecanicamente, mas eu estou sempre fora do planeta, né? É uma característica minha. Enfim, um beijo para todos vocês. Nós estamos desde meados de março promovendo esses eventos via web e no feriadão de Corpus Christi nós realizamos um congresso nacional com 23 conferências de 1 hora, 6 palestras de meia hora e uma mesa redonda durante 4 dias. Então, continuamos. Esse mês serão quase 30 eventos que eu estou dando uma roupagem diferente. É o mesmo evento, webinário, mas eu estou dando uma roupagem diferente. Ao invés de chamar uma mesa redonda, webinário é bate-papo com Carlos Cardoso. E cada dia tem o meu convidado, que eu vou estar batendo um papo. É um webinário, é uma palestra, mas bate-papo com Carlos Cardoso é um outro design, uma outra forma, menos acadêmica, mais descontraída. Existe o papo reto com Carlos Cardoso junto. E aí eu sozinho vou chegar e vou rodar a baiana. Vou rodar a baiana, enfim. Então, muito obrigado. Quem quiser saber dessas atividades e que não estiver cadastrado, é só me pedir pelo WhatsApp que eu mando o link. 21 DDD Rio de Janeiro, 995 686 202. Ou então entre no Google e escreva Carlos Cardoso, porque vai aparecer Instagram, site da Upgrade, meu perfil no Facebook, a página da Upgrade no Facebook. Enfim,
E muito obrigado, foi ótimo. Poxa, já estou com saudade de vocês. Um beijo, fiquem com Deus. E Matheus, Lauro, Fernando, obrigado pela paciência e o carinho comigo. Um forte abraço.